Você também é do tipo que anota suas metas para o ano novo? No vídeo de hoje, eu vou contar um pouco do meu processo de organização de metas para os próximos anos, né, para o próximo ano, que é 2025 no caso, e vou contar como que eu me organizo dentro dessas anotações que, que eu já elaboro antes de começar o ano. Primeiramente, eu queria falar um pouco da minha relação com a escrita. Então, como vocês estão vendo, eu já estou com uma caneta na mão, gosto muito de escrever, eu sou muito melhor me expressando escrevendo do que falando, né? Porque eu consigo ter um tempo mais reflexivo, enquanto escrevo a palavra, eu penso devagar, né? Que é diferente do processo da fala. Então, eu já, desde a faculdade, eu tenho uma relação bastante íntima com o caderno e com a caneta. Inclusive, um detalhe só, eu gosto de usar a caneta até terminar o tubo. E essa aqui já está quase terminando, mas enfim. É, e também eu costumo terminar meus cadernos. Então, de um tempo para cá, eu vim criando um caderno para cada ano que passa. E aí, nesse caderno, eu vou escrevendo as coisas, os planos que eu tenho projetados para o futuro dentro daquele período de um ano. Nesse caso, eu acabei de fazer um caderno para 2026, que vai ser esse aqui, ó. E aí eu vou contar um pouquinho do processo de escrita dele, como que ele está por dentro um pouquinho, vou mostrar. E todas essas anotações eu fiz no meu caderno, que inclusive é de 2024, né? Que é esse outro que eu estou olhando para baixo aqui, eu estou lendo algumas coisas que está escrita nele. Então vamos lá. Eu não sei explicar muito bem se é exatamente isso, mas eu me considero uma pessoa muito visual. Então, quando eu estou nesse processo de escrever os meus pensamentos e aí depois eu observo as coisas que eu escrevi, eu consigo ter mais clareza sobre o meu próprio pensamento. É como se eu lesse o meu pensamento numa forma materializada. Então, por isso que eu gosto de escrever no caderninho e também porque eu tenho uma outra relação com um apego material de objetos que contam histórias também. Então, por isso também que depois, no final do ano, eu guardo e faço uma coleção dos meus cadernos também. Um outro detalhe é que quando eu escrevo, eu observo que existem metas grandes que eu preciso alcançar, que eu pretendo, enfim, que eu escrevo. E aí, escrevendo, eu consigo também destrinchar elas em pequenas metas. E ver isso, para mim, é uma maneira satisfatória também de ir cumprindo cada passo organizado daquilo que eu preciso fazer para alcançar aquilo que é o todo. Eu acho que a gente tem que ter essa noção de que nosso tempo é limitado e que não dá para a gente fazer grandes coisas em pouco tempo. E, e é por isso que também é importante sempre destrinchar esses planos que são grandes, que a gente quer alcançar, né? E que destrinchando ele em pequenos passos a gente consegue alcançar devagar e cada pequeno passo que a gente dá é uma conquista. Então também é claro, de um dia para o outro você não vai alcançar aquele seu resultado, aquele seu objetivo maior, né? Mas você pode realizar um pequeno passo naquele dia e nos outros dias você vai realizando mais um passo e assim você vai caminhando. Então eu costumo enxergar as minhas anotações desse modo. Por isso que eu vou explicar um pouquinho agora na prática como é que isso funciona nas minhas anotações. Uma outra coisa também que eu preciso ter noção antes de começar a fazer as coisas que vão me levar àquele objetivo é também saber que eu não vou ter tempo para fazer tudo e que vai ter coisas que eu vou precisar sacrificar.
naquilo que já é na minha rotina para dar lugar a outras coisas que eu precisarei fazer para alcançar aquela nova meta, né? Então tem uma parte que eu anoto que são os sacrifícios que eu vou fazer durante aquele período, ou que eu preciso mudar, alguns mau hábitos que eu preciso repensar e tal. Então tem coisas que a gente vai ter que sacrificar porque nosso tempo é limitado. E isso também a gente tem que ter em mente, porque se a gente sempre continuar fazendo as coisas que a gente faz, a gente nunca evolui. A gente tem que fazer sempre coisas novas também. E, e é por isso que eu acho importante anotar, antes de mais nada, os sacrifícios que também você vai estar disposto a fazer para alcançar aquele objetivo. Então, o ano é dividido em 12 partes, que são os meses do ano. Mas essas 12 partes a gente pode reclassificar elas em 4 partes, né? Que é o que eu faço para poder criar 4 passos um pouco menores, né? Que são os trimestres. Então eu divido o meu ano em 4 trimestres. Então trimestre 1, trimestre 2, 3 e 4. E aí tem outra maneira também da gente dividir o nosso ano. Aliás, tem muitas maneiras, né? Pode dividir em dias, em semanas, né? Mas é bom a gente ter essas coisas claras para quando a gente for anotar o plano, a gente entender aquele tempo que a gente tem para realizar, né? E o que a gente precisa realizar. Se é uma coisa que dá para ser realizada em 30 dias, em um trimestre, em uma semana, em um dia, para alcançar aquele objetivo que é a meta de um ano, né? Com aquilo que você precisa realizar. Então, mais detalhe, né? Se eu faço a divisão por semanas, o ano tem 52 semanas. E é menos tempo que eu vou ter para realizar aquela tarefa, mas são mais passos que eu posso destrinchar aquela tarefa que é enorme às vezes, né? E que eu acho que tem coisas que vão durar menos que um ano, menos que um mês, menos que uma semana, né, e tal. Mas quando a gente fala de metas para o ano, então eu sempre coloco coisas que eu sei que vão ter esse período longo de 12 meses, né? E que dentro desses 12 meses vão ter 52 semanas, vão ter 365 dias e eu vou precisar arrumar essa organização. Bom, então isso vão ser formas da gente enxergar o nosso ano e entender o que vai ser melhor para a gente, né? Qual é a melhor forma da gente se organizar. Não tem uma forma certa. Também pode ser que existem metas maiores que não vão dar conta de ser realizadas em um ano só. Pode ser em 2, 3, 5 anos, 10 anos, né? E a gente tem que ter essa paciência, essa consciência, né? E o importante é também colocar em prática as coisas que a gente planeja. Então, acho que de tudo isso que eu falei, também eu gostaria de frisar a questão da prática. Porque não adianta a gente escrever tudo no caderno, tá tudo organizado, planejado, sendo que a ação ela não acontece. Aí é óbvio que o plano também não vai acontecer, a gente não vai alcançar a meta, porque as metas elas vamos dizer assim, não caem do céu, né? Se a gente ficar parado e só anotar, elas não vão acontecer por si próprio. É a gente que tem que correr atrás e de fazer as nossas ações. Um detalhe que eu gostaria de falar é que eu também anoto minhas rotinas diárias, né? Mas isso eu vou deixar para um outro vídeo para falar especificamente como é que eu faço essa anotação, né? Diária e semanal, porque são coisas muito pequenas e que envolvem a rotina do nosso dia a dia, né? Então, por exemplo, vai ter dias que eu vou conseguir fazer tal coisa, tem dias que não, porque vai ter naquele dia que eu trabalho, vai ter dia que eu tô de folga, vai ter um dia que é um feriado, então também a gente, com o tempo, a gente vai levando essas coisas em consideração também.
Agora, eu quero convidar você a contar pra gente também se você também tem um modo de organização, o que é que você faz, como que você organiza seu tempo, como que você faz essa sua anotação, se é também no caderno. É, o caderno eu não consegui mostrar hoje, porque eu acho que o vídeo ia ficar muito longo e como é um vídeo que vai ter pouca edição, eu queria mais falar mesmo, né? Como a forma que eu me organizo para de repente inspirar as pessoas a, a se organizarem também e dar ideias, né? E se você gostou do vídeo, por favor, deixa um joinha, porque vai me ajudar ainda mais agora nesse começo de canal, né? E também se inscreve no meu canal para acompanhar os próximos vídeos, tá bom? Então, abraço e tchau, tchau.